Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai estar chegando aqui depois nessa live. Sejam todos muito bem-vindos. Olha que maravilhoso estar aqui mais uma vez trazendo conteúdos de saúde e bem-estar para você. Hoje o nosso tema é sobre estratégias para perda de peso com a especialista no assunto, que ela é médica do esporte e também uma médica que trata da beleza. Então imagine uma pessoa que entende do assunto. É a doutora Simoni Moraes. Mas antes eu quero te convidar aqui para você poder encaminhar essa live para as pessoas que você conhece, que sabe que deseja perder peso, que tem vontade de emagrecer, que gostaria de conhecer essas estratégias, porque vai ter uma especialista explicando. Então, olha só, muitas dicas e tratamentos para você poder conhecer, tá bom? Olá! Oh, coisa boa! Que bom ter você aqui, que saudade, seja muito bem-vinda! Obrigada, amiga. É uma delícia estar aqui conversando com você sempre. Que bom que você está aqui, que deu tudo certo aí na sua agenda, que eu sei que é uma correria, né? Tantos congressos, tantos cursos, tantos eventos, A gente não para, né? se atualizando sempre, isso é muito bom. Mas isso que mantém a gente viva, não é? Essa alegria, essa comunicação. É verdade, é verdade. Você está me ouvindo bem? Tá nítida a voz Tô, ou tá meio bagunçada? tô Tá? te ouvindo Então bem. tá bom. Então tá ótimo, eu também. E aí, temos bastante novidades para perda de peso? Eu já tô curiosa, porque até fiz um stories, falei assim, eu não vejo a hora dessa live porque eu também quero perder peso. Ah, eu já quero saber dessas estratégias todas, mas eu já tenho algumas perguntas aqui que mandaram nas caixinhas e algumas também que a gente, né, elaborou. Mas, sabe o que eu gostaria de saber, antes da gente conhecer as estratégias que você tem para nos avisar aqui? O que é mais importante no processo do emagrecimento? Ai, Vanessa, é tão complicado, né? Hoje eu sempre explico para os pacientes, primeiro, a obesidade ela é uma doença crônica. Então a gente vai ter Sim. que entender como funciona aquele corpo para a gente poder dar estratégias para que tenha sucesso, né, nessa caminhada. Não é sempre uma coisa que veio do dia para a noite, é uma coisa que ao longo do tempo a pessoa foi adquirindo aquele peso, mudando a composição corporal, seja por questões psicológicas, estresse, a rotina do dia a dia. Tudo isso impacta na nossa correria da vida e acaba fazendo muitas vezes com que a gente deixe um pouco de lado a nossa saúde, Sim. atividade física, alimentação adequada, né? Hoje, o que eu vejo de mais difícil é a pessoa se adequar àquela alimentação que ela precisa ter regrado ao longo do dia. Tendo em vista que a gente tem Hum, trânsito para pegar, que a gente tem muitas vezes que comer na rua, que a gente às vezes está com pressa, está em atraso. Não tira um dia, por exemplo, hoje eu estava falando com uma paciente aqui no consultório, eu tiro 2 domingos no mês. 2 dias no mês eu tiro para organizar os meus 15 dias. Que é quando ou olha eu vou só, fazer comida. Tem que ser. Se a gente não tiver organização, não chega em lugar nenhum. Que é quando eu vou é passar, de verdade. repente, no mercado, eu vou, de repente, fazer a minha organização e planejamento das castanhas, do iogurte que eu preciso, do meu whey se tá lá preparado. Quando eu falo em organização, ó, meu potinho de whey aqui, tá aqui no consultório, sabe? Tudo em Tô com potinho, fome, tudo em marmitinha e potinho. tudo. Pote, a água tá do meu lado. A gente tem que ter estratégias, né? Então é o que eu falo, o mais difícil no processo de emagrecimento ou mudança de composição corporal é você adequar a sua rotina alimentar ao seu dia a dia, que muitas vezes é uma loucura, sabe? Porque o treino é muito importante, cardiovascular, manutenção de músculo, a questão do tônus, a questão mesmo de fortalecimento para que você não sobrecarregue articulações. Mas a alimentação ainda é o carro-chefe para a gente conseguir estar aí naquela linha do peso que é o adequado, sem você ter nem a questão, não falo só de estética, falo inclusive de saúde, a composição Sim, corporal que você precisa para você viver bem. tá. Então, assim, dentro de tudo isso que você disse, planejamento é a palavra-chave. Planejamento. Não adianta. Planejamento. Tira Tá. 2 dias no mês.
e se planeje, No mínimo. né? Nossa, gente, é verdade mesmo, né? Porque se a gente começa o dia a dia, a gente acaba sempre beliscando, né? Comendo o que tem, e aí realmente você vai acabar saindo mesmo dentro da dieta que foi estipulada para você ter aquele foco do objetivo para emagrecer. E o que fazer para acelerar todo esse processo do emagrecimento? Então, né? Tem alguma estratégia para essa aceleração aí? Eu tenho várias Então estratégias, vamos né? lá, Eu conte. vou sentindo o paciente. Se é um paciente, por exemplo, que não liga, por exemplo, ele consegue passar parte da manhã sem se alimentar, eu já penso num jejum intermitente. É uma coisa que funciona Boa. muito, tá? Principalmente se a pessoa tiver algumas alterações, assim, em exames, uma insulina muito alta, uma glicemia de jejum ali já no limite, algumas, por exemplo, uma leptina que ela já está resistente, está muito alta. Então, assim, a gente tem algumas regulações hormonais que a gente precisa fazer, que o jejum intermitente ajuda nesse sentido. A gente também tem Tá. estratégias, por exemplo, hoje, antes da pandemia, há uns 4, 5 anos, eu assisti um curso muito legal sobre obesidade, né? Estratégias de emagrecimento, e que no curso falava que se você fizer meia dose de whey antes das principais refeições, isso já te auxilia num processo de emagrecimento. Já tem trabalhos publicados mostrando. E até porque você vai fazer uma saciedade naquele momento, vai acabar comendo menos no almoço ou na janta e tá dando um suporte proteico também. Então, isso Interessante. auxilia bastante. É uma das estratégias que muitas vezes eu uso com o meu paciente. Tá. Existem algumas pessoas, assim, elas têm realmente compulsão e loucura por doce, por açúcar. Não podem ficar sem um docinho e tal. Uma estratégia que eu uso é colocar alguns ativos num bombonzinho de chocolate, que eu mando fazer na farmácia de manipulação. Que também é uma coisa bem legal, porque a pessoa vai usar aquela substância, que pode ser um 5-HTP, um picolinato de cromo, um próprio morosil. Existem alguns ativos aí que ajudam, que prometem, na verdade, perda de gordura abdominal, diminuição da vontade do açúcar, melhora da saciedade, tem bastante coisa aí. Então a gente consegue, às vezes, colocar num bombonzinho para a pessoa consumir aquela Manipular um dosezinha. chocolate. Um chocolate 70, sem açúcar. Olha, que legal! Boa essa. A gente vai só inventando, né? Outra Nossa, coisa que eu muito. gosto é de chás e cafés ao longo Chá. do dia. Os chás, eu gosto bastante dos chás diuréticos. Geralmente, teve uma fase que eu até congelava. Eu fazia lá meu chá de Chá. hibisco, deixava congeladinho e tirava do freezer a minha marmita, o meu chá, já colocava na minha bolsinha e ia. Ao longo da manhã ele ia esquentando e eu ia tomando aquilo durante a manhã, entendeu? É o que eu falo, né? Tem que ter estratégia, não tem jeito. Agora, por exemplo, esses mesmos potinhos aqui que eu uso com whey, eu deixo no meu carro, eu deixo no meu consultório com castanha. Um mix de castanha também. Porque Também na hora da fome, né? ou então tá programado naquele intervalo entre café da manhã e almoço, que eu tenho que Uhum. consumir aquela quantidade de castanhas. E isso dá para você comprar uma vez por mês. Você não precisa. É uma coisa questão da gente se organizar mesmo, né? Então, assim, o whey também que eu deixo no consultório, eu coloco no café ao longo do dia. Eu vou tomar um café, eu coloco uma dosezinha de whey, aquilo também vai me dar uma saciedade. Muitas vezes eu uso o whey de chocolate com café, fica bem gostoso, fica tipo um cappuccinozinho, põe uma canelinha ainda junto. Isso me Eu ajuda vou fazer isso muito. daí para me provar. É, Ai, deu vontade de fazer. Outro dia vi nos seus stories, mas eu não fiz. Eu falei, eu vou fazer esse café com whey aí para ver. menina, tem um whey da Nutrata que ele é de chocolate com doce de leite, que tem um carimbo da Havana. Esse Ai, meu whey é Deus. incrível, incrível. E eu coloco ele no café expresso e ponho um pouquinho de canela, fica bem gostoso. Nossa, mas e como é que fica essa questão da caloria? Não fica muito calórico Mas para eles não quem está têm nessa açúcar. questão do emagrecimento? Não, aí você vai ter que ver o quanto você pode utilizar ao longo do dia, né? Eu tomo até 2 doses de whey no dia. Então eu não vou Ah, pôr um scoop inteiro. tá. Eu vou pôr um Ah, pouquinho. entendi, tá. Um Tem essa pouquinho. dose. E ele não tem açúcar. Esses wheys que eu tomo, eles são isolados, eles não têm açúcar. Hoje tem muita coisa boa no mercado, né? Que ajuda a Tem. salvar.
Tem, né? Muito bom. Agora, dentro dessa parte da aceleração no emagrecimento, tem mais alguma coisa fora essas estratégias da alimentação, de carregar, né, os potinhos, as castanhas, o whey? Tem mais alguma coisa que dá para a gente poder trazer aí para o dia a dia? Então, a gente tem bastante substâncias termogênicas que a gente pode estar usando de pré-treino. A gente tem bastante Boa. fórmulas. Hoje, até acabou de lançar uma outra que é um pré-treino também, da farmácia de manipulação. A cada 2 meses surge um ativo novo, sabe? Da farmácia de Uhum. manipulação. Então, eu sempre vou mudando essas fórmulas. A gente precisa usar um termogênico, a gente precisa usar alguma coisa que melhore o nosso rendimento na atividade física. Porque não adianta, a Uhum. gente quer fazer tudo, a gente quer trabalhar, quer estudar, quer estar bonita, Tudo. não é? E como é que você, né, eu já passei dos 40. Então, assim, eu já não tenho aquela produção hormonal Mas que eu olha aí tinha, a tá? beleza, né? O rejuvenescimento puro aí, né? Também médica que trata da beleza tem que estar dentro da beleza. A gente tem que saber todas as novidades, né? E o melhor, Exatamente. a gente tem que É, testar em nós, o que é é um grande verdade. desafio. Semana passada, os meus pacientes me viram, eu tinha feito um procedimento facial, que é um modelador de produção de colágeno. Não chega Hum, a ser um hum. bioestimulador, mas é um produto novo que lançou no Congresso de Estética aqui em São Paulo no final de semana passado, que eu fui lá, eu e minha sócia, e falei, não, vamos fazer, né? Fez uma reação inflamatória, eu fiz E um aí? edema facial, e aí eu não fiz nada. Porque se eu tomasse corticoide ou anti-inflamatório, perdi o efeito. Eu O sofri na efeito. injeção. Eu falei, ah, não, Puxa, já que eu fiz, agora vai funcionar. Aí eu fiquei lá uns 2, 3 dias escondida, assim, né? Tentando não aparecer muito. quietinha. O rosto bem edemaciado, ainda nem saiu tudo, mas eu já consegui ver uma melhora no tônus da minha pele. Então, assim, a gente tem que ir testando. E, por exemplo, um produto desse que fez essa reação inflamatória, eu preciso saber para quem que eu vou prescrever. Porque existem Verdade. perfis de paciente. Então, assim como as estratégias, eu olho para uma pessoa, eu já sei se ela vai tolerar fazer um jejum, se ela vai preferir algumas alimentações ao longo do dia, se eu vou precisar passar um bombonzinho, se eu vou ter que fazer com que ela tenha organização. Na estética, é a mesma coisa. Eu preciso saber o perfil do paciente que não quer sentir dor, do perfil do paciente que não quer mexer muito, só quer ter um leve anti-envelhecimento, do perfil do paciente que já é mais agressivo, quer realmente voltar à estrutura que tinha anteriormente, Uhum. com preenchimentos, com bioestímulo de colágeno, com o que quer que seja, botox, né? Então, assim, tudo é muito perfil. Então, dentro do processo de Personalizado, né? personalizado, as minhas fórmulas são personalizadas. Por isso que eu falo, tem estratégia? Um monte. Mas para quem? Aí eu vou sentar com esse paciente. Ah, não, ela está muito cansada, ela tem uma rotina muito complicada, acorda muito cedo, o sono tá ruim, a compulsão tá terrível. Então, assim, o que eu vou usar de estratégia em termos de fitoterapia, em termos de até medicação? Às vezes eu preciso dar um ansiolítico, porque ela está passando por uma fase difícil, sabe? Às vezes eu preciso dar um pouco mais de energia, porque os hormônios estão desregulados, a mulherada, né, entrando no climatério. Então, tudo isso a gente acaba tendo que modular no consultório. Então, além das Sim, estratégias alimentares, eu tenho que ter estratégias de medicação. Eu tenho que ter sim. estratégia de fitoterapia, com um bombonzinho, igual para os meus atletas que eu faço, os atletas J Performance, que vão correr bike 3, 4 horas, um triatleta, eu vou precisar fazer um shotzinho para ele carregar fácil de virar Sim, com alguma coisa que vai sim. manter aquela energia durante aquele Esse percurso. Então, assim, tempo, é. tem muita coisa bacana em termos assim de estratégia que a gente pode usar assim, sem medo de ser feliz, entendeu? Muito bom. Agora você estava falando do jejum, né? O jejum, ele funciona muito bem para todo tipo de organismo ou depende muito de cada paciente, cada organismo? Por exemplo, Olha, quem não consegue ter quem não consegue ficar em jejum de manhã, ele consegue ter uma outra estratégia para fazer jejum, por exemplo, durante o dia, até um período do dia, para ter a manhã livre? Como que funcionaria essa parte do jejum? então, é descrito, né, que o jejum você tem que fazer de 16 ou 18 horas, que tem relevância. Lembrando Tá. sempre que
após você comer, 1 hora você conta como digestão. Uhum. Então, assim, os 16 vira 17, os 18 vira 19, Sim. né? Certo? Uhum. Você precisa ter aquele horário de jejum. Tem gente que precisa tomar café da manhã. É da pessoa, a gente tem que respeitar. Eu procuro nunca impor para o meu paciente alguma coisa que ele vai sofrer. Senão Se ela não vira para mim e fala, progride, né? Não dá não avanço. progride, não Não progride. consegue. É. Aí o que, que eu falo? Eu ofereço as estratégias. Só que geralmente, que eu sempre vejo, né? Nosso corpo, ele adapta. Se a gente achar que não Uhum. vai conseguir, é muito relativo. Porque aí quem não vai conseguir é a tua cabeça ou o teu corpo? Exato. São duas coisas diferentes. Se a gente for Sim. pensar friamente, o cara que faz um Ironman, aquilo é mais cabeça do que corpo. Ele tá lutando Exato. contra a dor dele, ele tá lutando contra o cansaço dele, ele vem de um treinamento de uma planilha progressiva. Então, se você olhar, a parte psicológica, ela influencia muito. Então, tem gente que tem medo de passar fome, tem gente que tem Exato. medo de diminuir uma comida drasticamente. Então, eu não vou impor para o meu paciente de cara um jejum. Eu vou fazer uma Uhum. restrição, eu vou conversar. Eu tenho várias nutricionistas para quem eu mando meus pacientes. A gente faz um trabalho incrível em conjunto. Agora, em setembro, eu vou começar a nutrologia aqui no Einstein, em Ai, São que Paulo. legal. Vou. Ai, não Muito me bom. aguento, né, amiga? Muito bom. Nossa, agora você vai além de médico do esporte, medicina estética, você é nutróloga. Então, pois é, a pessoa não se aguenta. Então, Uau, muito bom. para Nossa, isso entender um só pouquinho vem a mais. somar, né, para os É, pacientes. É, Que e assim, ótimo. eu faço a parte de soroterapia também, repondo vitaminas, minerais, ativos, suplementos, dando, né, todo esse suporte, tanto em forma de injetáveis intramusculares, como na questão do soro. Então, eu quero cada vez mais estudar para oferecer o melhor para o meu paciente, uma recuperação que Sim. realmente tenha, né? Então, E essa parte do soro ainda é muito novo no mercado, né? Muita gente não tem conhecimento do que se trata a soroterapia. É bom até você falar exatamente. um pouquinho mais, assim, como que funciona, porque às vezes eu comento assim com algumas pessoas, o pessoal não sabe do que se trata. Como assim, É, soro? é que, é que assim, muita gente não sabe, mas a minha primeira especialidade foi anestesia, né? Então, para mim é Sim, muito fácil manipular medicação injetável, pegar um acesso, administrar. E o que a gente aprende na anestesia? Muito de farmacologia. A gente aprende que existem vias de administração. Da mesma sim, forma que eu posso dar uma medicação sob forma de cápsula, eu posso fazer um filme orodispersível, que coloca debaixo da língua e absorve sublingual, que eu faço muito com tramal de 50 miligramas, pré-procedimentos estéticos que causam um pouquinho mais de dor, como um microagulhamento, um laser de CO2. Então, super sim. funciona. Daí, quando você pensa em via de administração, quando eu tenho, por exemplo, uma medicação que eu quero entregar ela não alterando o pH no estômago, não dependendo de uma absorção intestinal, que vai direto para o vaso sanguíneo, cai na circulação, já vai no sítio de ação, eu tenho uma medicação que eu estou entregando ela 100% para o meu paciente. Eu não estou dependendo do intestino não estar inflamado, do pH, né, dessa questão de absorção. Então, o soro veio aí como uma forma de você entregar aquela medicação com mais eficiência. Então, muitas Sim. vezes, você vai fazer uma vez no mês um soro com todas as vitaminas e minerais, complexo B. Hoje, Vanessa, tem muitos pacientes que chegam para mim já com teste genético. Eu já consigo Nossa, ver qual que é o aminoácido que aquela pessoa precisa, que ela tem uma necessidade maior no corpo dela. Eu consigo ver se ela é mais ou menos resistente a alguma medicação. O que eu posso fazer para melhorar? Se ela funciona bem com cafeína ou não, porque nem tudo é para todo mundo. Eu tenho um paciente que pós-teste exato. genético, viu que a cafeína para ele não era tão vantajoso para performance. Aí tem que mudar a estratégia. Só que Sim. o que é muito legal nesse meio? Que você começa a se conhecer. Você Uhum. começa a entender quem é o seu corpo. Então, o jejum intermitente é para quem? A soroterapia é para quem? O fracionar da alimentação, colocar um pouquinho de whey protein é para quem? Essa pessoa numa dieta restritiva,
será que ela tem um músculo suficiente para eu fazer uma dieta restritiva e ela não perder músculo? Porque ela vai catabolizar. Então, se eu tiver uma obesidade sarcopênica, que a gente chama, que é a obesidade que a pessoa está acima do peso, mas com um excesso de gordura, e não tem músculo de sustentação para aquilo, como que eu vou fazer uma dieta restritiva nesse paciente? Nesse paciente, às vezes, cabe um soro, um aporte maior de proteína. Então, tudo isso me fez surgir em mim essa vontade de estudar nutrologia. Porque por mais que lógico que a gente tem as nutricionistas que fazem um trabalho incrível, eu tenho várias amigas que eu amo, para quem eu mando paciente, mas eu preciso também entender, eu preciso também pegar um exame, vitamina, mineral, genética, ou o que quer que seja, porque hoje está tudo muito evoluído, olhar para aquele exame e falar, pera, vamos fazer um negócio para você? Vamos fazer um protocolo individualizado para você aguentar a pancada do dia, aguentar o treinamento, antioxidar, melhorar o envelhecimento, sabe? Tudo isso é muito importante. E a gente não tem noção do que tem aí disponível para a gente melhorar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Verdade. E você fazendo a nutrologia, você vai entregar com mais precisão, né? Junto com a alimentação para o paciente. Então, existem alimentos que são necessários para cada período que aquele paciente precisa, né? Então, é muito importante. E a nutrologia tem muito a ver também com a questão ortomolecular, né? Tem tudo é uma sincronia aí. Nossa, é perfeito, perfeito, é muito bom ter essa junção, né, do soroterapia. Acho que a soroterapia é vida, gente. Todo mundo precisa conhecer, é vida. Porque você resolve, né? É 1000 vezes melhor você tomar aí um soro, um boom, né, de vitaminas uma vez por mês, do que você ficar todos os dias tomando uma medicação de vitamina, todo dia ingerindo, botando no teu estômago, afetando o estômago de uma certa forma, né, sim. Então, acho que a soroterapia realmente é fantástico, é fantástico. Mas você sabe que hoje em dia já tem vários cirurgiões plásticos, várias pessoas que trabalham com pré e pós-operatório, que estão incluindo isso como forma de protocolo, para você deixar aquela saúde. Você deixa aquela saúde preparada para uma cirurgia. Para a cirurgia. Ou você restabelece um pós-cirúrgico. Por exemplo, você pega aqueles pacientes bariátricos que perderam muito peso, que ficam com a pele flácida, que perderam a estrutura do corpo mesmo, aí ele vai ser submetido, ele já está, digamos assim, com uma restrição alimentar, porque já fez, né, a questão da cirurgia, ele já não tem aquele aporte. Muitas vezes eles se perdem, não continuam tomando os polivitamínicos e as medicações que precisa, entende? Aí ele já fica aí com uma restrição alimentar, aí ele vai ser submetido muitas vezes a uma cirurgia reparadora de retirada de pele, porque tá lá abdômen avental, o braço, aquilo passa a incomodar. Aí esse paciente que já está de uma certa forma desnutrido, ele vai ser submetido a mais uma cirurgia para tirar muitas vezes uma pele que vai perder um pouco de sangue, que vai ficar um pouquinho, né, mais rebaixado. É uma forma de você fazer uma prevenção e um tratamento. Você entregar para esse paciente uma melhora de vida, né? Eu vejo isso como o futuro da medicina. Você ter o seu paciente sob controle. Controle. Nossa, maravilhoso, maravilhoso, adorei, muito bom. Agora vamos falar de atividade física? Ai, atividade física é uma coisa também que, olha, muitos correm, né? Uns amam e outros odeiam. Uns correm da corrida. Ai, olha, atividade física emagrece ou ela é o complemento? Amiga, o que emagrece é dieta. Então, e muitos depositam a fé na atividade física. Vou te falar uma coisa, você pode morrer de treinar. Você pode fazer 2, 3, 4 treinos por dia. Se você errar na mão da alimentação, você não vai manter o corpo que você quer. Então, assim, a atividade física é importante? Muito, mas ela é um complemento. Aonde ela vai entrar com muita intensidade, que pra gente vai ser importante? Quando você tem uma dieta restritiva e você não quer que esse paciente perca músculo numa restrição alimentar. Então, daí o que eu vou fazer? Eu preciso que ele treine a musculação, eu preciso que ele tenha estímulo,
eu preciso que ele tenha o suporte proteico necessário, eu preciso que ele tenha um pouco de carboidrato na alimentação, mas ele precisa treinar. Porque daí eu não é... Porque emagrecer é uma coisa, mudar a composição corporal é outra. Corporal. É Eu outra. brinco com as pacientes. Você quer ser magra e mole? Opção de vida. Então vai fazer restrição alimentar, vai comer ali o que precisa para manutenção daquele corpo e vai abrir mão da atividade física. Mas será que isso é saúde? Porque o nosso músculo, ele segura o cálcio dos ossos, ele dá sustentação, ele dá força, ele faz com que a gente tenha uma proteção articular quando você tem uma musculatura trabalhada. Então aí é muito custo-benefício. Muitas vezes eu falo para o meu paciente que já chega para mim, que eu já sei que ele não passa nem na porta da academia, eu falo assim, olha, vamos esperar um pouquinho para a gente introduzir esse treinamento? E daí eu tento entender qual que é uma modalidade de esporte que caberia naquela vida. Porque também não adianta eu impor. Olha, existem um monte de esportes. Eu falo, tem o boxe, tem musculação, tem o beach tênis que está na moda. Tem tanta coisa legal para se fazer. E muitas vezes se eu impor ao paciente que ele vai ter que fazer musculação, senão ele não vai emagrecer, é mentira. Lógico que você associar vai dar uma melhoria. A musculação, ela é um dos esportes que faz emagrecimento, sim, porque você trabalha um músculo que vai estar ali regenerando 24 a 48 horas as microlesões musculares que elas acabam acontecendo durante um treinamento, principalmente de hipertrofia. Então, você vai ter isso, realmente. Mas não é uma coisa que, assim... Por exemplo, a minha irmã veio de gestação gemelar, né? Ela engordou, ela precisou perder, ela precisou no começo utilizar de medicações que acabaram fazendo com que ela tivesse mais fome, ansiedade, enfim, acabou ganhando peso também. E daí ela chegou para mim, ela falou assim, eu vou seguir o que você está falando, mas eu não vou para academia. E eu super respeitei. E ela que brincava comigo, ela falou assim, eu quero ser magra mole, me deixa em paz. Ela falava para mim. Aí eu falei assim, uma hora você vai querer fazer, mas tá tudo bem. Ela perdeu 24 quilos, né? Voltou, 24 quilos. Voltou pro corpo lá que ela gosta e viu a necessidade de chegar para mim e falar, irmã, eu vou precisar treinar, me ajuda? Aí fomos para musculação, ela não gosta muito, ela tem umas dores no joelho, tal. Começamos um trabalho, aí ela falou que queria aprender beach tênis. Aí eu falei, vamos pro beach tênis. Fiz uma aula lá com ela, tal. Ela se apaixonou pela modalidade. Hoje ela tá fazendo beach tênis, se identificou. Faz um outro treino de musculação para manutenção de qualidade de tônus muscular, né, o cardiovascular dela tá no beach tênis, mas precisa fortalecer, que ela já entendeu. E desde que ela começou a treinar, ela é dentista, você sabe. Ela estava com dor nos punhos articulares, ela estava com cansaço na lombar, tudo isso sumiu. E olha que ela tinha perdido 24 quilos. Nossa! Pós 24 quilos, foi ela já estava com uma dores. Transformação, né? Falta de treinamento. Hoje ela tá super feliz, tá treinando. Eu tô vendo ela postando nos stories quando ela vai fazer as aulinhas de beach. Tá super bonitinha, entendeu? E a gente fica feliz, porque não tem coisa mais gostosa do que você ouvir do seu paciente falar, doutora, eu não sei como eu não treinava antes. Como a minha vida mudou. Como eu sou mais leve. Isso para mim é incrível, eu até choro. É um presente, né? Eu acho que deve ser um presente mesmo. Você fala, nossa, eu pude participar, né, desse projeto feliz na vida do meu paciente. E existe alguma atividade que seja assim, a atividade que emagrece? Essa é campeã para emagrecimento. Existe ou todas estão dentro da mesma linha de emagrecimento? Bom, primeira coisa, para a gente ter emagrecimento, para a gente perder gordura, a gente precisa de um déficit. Ou vai ser na alimentação, ou vai ser excesso de treinamento, ou vai ser, né? Os treinos metabólicos, eles gastam bastante caloria. Só que eles gastam naquele momento. Você foi lá, correu 15 quilômetros, gastou uma caloria X, chegar em casa, comer um bombom, já era. Já era. Já era. Você repôs, você fez o déficit calórico, né? Agora, você vai fazer um trabalho muscular, um crossfit, uma musculação, alguma coisa que te traga hipertrofia, você vai ter aquele músculo regenerando 24 a 48 horas. Então, teoricamente, para o processo de emagrecimento e gasto energético, é melhor
a atividade física, o treinamento, que vai fazer microlesão muscular. Agora, as últimas tendências aí é que você estimule o seu paciente a fazer as duas coisas. Você ter o gasto metabólico e ainda fazer a musculação para você ter aquela reconstrução. Só que daí também o ideal seria, a recomendação atual é você fazer esses treinos em horários diferentes. É fazer a musculação na parte da manhã ou à noite e o outro no outro horário. Só que também é uma coisa que já não é tão viável para o nosso dia a dia. Meu sonho. Eu queria ter 1 hora para estudar todo dia, 2 horários de treino, não é? Você não dá! Ah, você tem que encaixar um pouquinho de cada coisa toda hora, não é? Ai, meu Deus, é uma correria danada. Meu E sonho qual é a estratégia? Ó, e qual é a estratégia ou método para quem quer perder 10 quilos? Em quanto tempo? Ah, Isso é legal. é verdade, né? Essa veio a pergunta, mas não veio o tempo. Mas qual que seria? Então, por exemplo, o que eu falo para os meus pacientes é o seguinte: Ui. Você não tem que perder. Opa, escorregou aí. Você não tem que pensar que eu preciso perder 10 quilos. Eu quero pensar que eu preciso perder 1 quilo por mês. Em 10 meses eu perdi 10 quilos. Verdade. Porque quando a sua progressivo, né? A sua meta é muito alta, você se fixa naquele número, aí você fala, poxa vida, fiz um baita esforço, esse mês aqui perdi 500 gramas. Nossa, fiz um baita esforço, eu comecei perdendo 3 quilos, agora eu tô perdendo 1 quilo por mês, tá? Tem coisa errada. Na verdade, não. A gente tem que ter uma perda gradual, uma perda com manutenção de saúde, porque não adianta também você escolher, quero perder 10 quilos em 3 meses. São 3 quilos e pouco por mês. Mas você vai sustentar isso? Será que é saudável? Que tipo de alteração você vai ter que fazer na sua vida para você perder 3 quilos por mês em 3 meses, né, consecutivos? Mas você acha que é muito, sim? É muito? 3? Não, a média do meu consultório, não. A média do meu consultório é 2 quilos por mês, 1,5 kg por mês, até 3 quilos dá. Só que você não vai dentro conseguir do manter. Saudável, né? Dentro não do extremo. Saudável. Tá. Ninguém vai perder 5 quilos em um mês comigo. Não vai. Tá. Porque eu não faço loucura. Eu tento mudar um pouquinho a alimentação, eu mudo a cabeça da pessoa. Eu falo sempre, olha para o seu prato. Olha para o seu prato de comida. Será que realmente você precisa comer tudo isso? Será que isso aqui é fome ou é vontade? Sabe? A gente tem uma mania de querer comer o que a gente põe no prato. Às vezes eu começo a comer, eu comecei a fazer essa coisa de restrição alimentar, comecei a diminuir um pouco meu carboidrato, minha proteína, mantive a proteína uma quantidade boa para minha construção, a gordura boa do meu prato e tal. Aí eu comecei a ter mais saciedade, porque eu comecei a mudar o padrão de alimentação, comecei a mudar algumas coisas básicas na minha vida. Antes de fazer medicina do esporte, eu comia 4 frutas por dia, achava que estava arrasando, entendeu? E não é bem assim. Come 4 bananas todo dia para ver se não engorda. Então, assim, é complicado. Engorda, né? Opa! Qual que é o limite da banana? Essa é uma dúvida. Qual que é o limite, assim? O mínimo e máximo? Eu não deixo ninguém consumir mais que 2 frutas por dia se estiver num processo de emagrecimento. Não deixo. Eu falo, inclusive, 1 fruta por dia, entende? Agora, se é um pré-treino, se é uma pessoa que vai gastar aquela energia, tudo bem. Teve uma amiga que mandou para mim outro dia, falou assim, amiga, posso comer 2 bananas com aveia? Não, 2 bananas com granola, mel e castanhas de manhã? Nossa, bastante. Aí eu falei, claro, se você for correr 10 quilômetros, tranquilo. Então, assim, você vê para quem, né? Então, a gente tem que ver isso. Então, por exemplo, a meta é muito legal você falar. Eu, por exemplo, eu tive uma fase aí que eu estava mudando de consultório, estava em obra, um monte de coisa acontecendo e tal. Eu pisquei, eu engordei 10 quilos. E foi uma paciente olhou para mim e falou assim para mim outro dia, nossa, doutora, você ficou inchada numa foto, né? Aí eu olhei para Peraí, como assim? Cada elogio que a gente... cada elogio que você tem que administrar, né? Aí eu falei, nossa, né, tal. Aí eu tinha comprado uns jalecos novos, tal. Eu falei, gente, parece que esse jaleco tá meio apertado. Vestir o jaleco para ver se é isso mesmo. O que tá acontecendo? Eu acabei, né, de mudar o meu enxoval do consultório, né? Daí eu peguei e subi na balança 10 quilos. Eu falei, não é possível.
Não é possível. Eu era uma fase que estava chegando cansada, não conseguia fazer minha marmita, não estava comendo. Quando chegava à noite, eu pedia iFood. E não é uma coisa que eu tenho hábito, sabe? E eu consegui, eu bati o olho, nossa. Aí eu falei, não, vou fazer o protocolo de emagrecimento em mim. Aí eu peguei as medicações que eu uso para o protocolo de emagrecimento, fui lá e comprei. Aí eu realmente perdi 10 quilos aí num intervalo de 3 meses, 3 meses e pouco. Mas eu treinei, fiz jejum intermitente, usei medicação, melhorei a água, melhorei meu sono. Então, assim, foi um conjunto. Fez tudo. Aí eu consegui Protocolo fazer. todo. Fiz o protocolo todo. Aí realmente deu resultado? Sim. Deu. Em 3 meses, os pacientes falaram, nossa, o que aconteceu? Eu falava, então, entrei na linha, porque vai chegar uma hora que a gente vai precisar tomar uma decisão. E não é assim, eu levei 5 anos para decidir. Não, você levou 5 segundos. Quando você decide, você decide. Você fala, não, É verdade. chega. Você não levou 10 anos. Você levou 5 segundos. Porque a partir do momento que você toma essa decisão, você tem que olhar para frente. Foi quando minha irmã me pediu. Ela falou assim, se você ajuda tanta gente emagrece e não sei o quê, monta para mim o que eu tenho que fazer. Eu prometo que tudo que você falar eu vou fazer. Eu falei assim, né? Sei. Falei, eu prometo. Eu falei, vai fazer? Então tá bom. Sentei com ela, expliquei sobre obesidade, expliquei sobre mudança de composição corporal, fiz a bioimpedância nela, tirei um monte de coisa. A Simara não foi difícil emagrecê-la, porque ela parava no meio do consultório à tarde, estressada, comia um pedaço de bolo, tomava um café com leite com açúcar e ainda comia um quibe que fazia mal pro estômago dela, mas ela fazia isso todos os dias. Meu Deus. De estresse. De no meio do dia, tô trabalhando, só tenho meia hora para comer, eu vou descer ali na padaria mesmo, né? E vai ser assim, e fora que almoça no quilo. Estranho. Ela ainda falou assim para mim, comer comida de manhã? Eu falei, não é comida, ovinho mexido não é almoço, amor. Então assim, eu comecei a mudar bastante coisa na vida dela. E daí hoje ela é outra pessoa, já tá disposta, ela tá treinando, não fui eu que peguei na mão e levei. Ela me pediu. Mas tudo é a mente, porque você falou aí a questão do ovo, né? Eu também, eu sempre tive muita dificuldade de comer ovo de manhã. Mais de 1 ano para cá, eu comecei a adaptar o ovo na minha vida. E aí eu olho pro ovo e eu converso com o ovo, eu falo, como você é maravilhoso. Aí às vezes eu até faço stories, eu falo, bendito seja o ovo de cada dia, esse ovo é uma delícia. É porque da saciedade. Gente, é adaptação, é a maneira como você olha para o alimento que ele vai entrar e você vai aceitar, porque nem, é como você falou, tudo é planejamento e as coisas que é bom para a saúde, nem tudo é gostoso, mas você tem que começar a achar que é gostoso, mudar o seu paladar. O café sem açúcar, por exemplo, é uma luta para quem sempre foi viciado no açúcar, né? Sim. Então, para quando tira o açúcar, é uma luta. Tudo bem, os médicos falam, não sei se também é a sua teoria, que 7 dias café sem açúcar, nunca mais você volta a tomar sem açúcar. Você também fala assim ou não? Na verdade... Muitos defendem isso, muitos, né? Mas eu falei para você também já... Eu tô há 6 meses sem açúcar, ainda tô na luta sem açúcar, porque eu olho pro café, eu acho ele meio sem graça, mas eu tomo. Tomo sem açúcar. Adaptei, mas não é que gosta. Eu, na verdade, foi um susto, porque na primeira semana, acho que foi no primeiro dia de aula da medicina do esporte, o nosso coordenador lá mandou todo mundo descer e tomar um café sem açúcar. E era aqueles cafés, aquelas cafeteiras mais antigas que você coloca assim o pó, sabe? Sim. Menina do céu, parecia que eu tava comendo, assim, o pó. Tão forte que era aquilo. Me dava até assim, não quero ver ninguém chorando, reclamando. Eu, tá bom. Aí você vai aprendendo o paladar, né? Aprendendo, exato, Mas tudo é a mudança do paladar. Hoje, por exemplo, eu tomo café sem açúcar, mas outro dia eu falei, deixa eu ver como é que é o café com açúcar. Eu botei um pouquinho, eu achei muito estranho, mas muito estranho. Aí eu percebi, falei, não, nunca mais eu volto com café com açúcar. É sempre sem açúcar. Realmente o seu paladar muda.
Isso é uma coisa assim surreal, muda de verdade o paladar. Muda. Mas não que seja delicioso, maravilhoso, não sei, para quem gosta. Agora o expresso é diferente. O dia que eu fui sacar essa meu expresso é uma delícia. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que pode tomar para perder um pouco a fome? Então, Dentro dos fitoterápicos, algo assim que possa estar dentro do nosso alcance, né, no modo geral. eu gosto muito de picolinato de cromo com 5-HTP. Eu acho que melhora bastante essa questão da compulsão, da vontade do doce, da vontade do açúcar, né? Eu não tenho, assim, geralmente o que a gente usa no protocolo de emagrecimento hoje para retirada da fome é o nosso análogo do hormônio da saciedade, né? Que são as medicações como Ozempic, Saxenda, né? Tem uma nova que vai lançar aí no mercado no meio do ano. Então, essas realmente são medicações para tirar a sua fome. O que eu percebo é que quando a pessoa tira o açúcar da vida dela, ela faz menos pico de insulina e a fome vai embora. Mais do que qualquer medicação. Mais do que qualquer medicação, a mudança de hábito te traz aquilo. Você comer menos, você vai produzir menos grelina, você vai dilatar menos a parede do seu estômago, você vai ter menos fome. Então, assim, por mais que eu, por exemplo, dê qualquer tipo de medicação, se a pessoa não começar a melhorar esses hábitos, ela vai manter a fome. Porque, veja bem, se o açúcar você consome, ele te dá mais fome. Você já ficou uma semana sem comer açúcar? Zero? Não, eu nunca consegui. Eu já fiquei. Eu tenho esse objetivo. Mas assim, já ficou? Zero açúcar, zero. De nada, nada, nada. Uma semana. E eu vou te falar, na hora que você coloca para dentro o açúcar, é questão de 2 horas, a barriga ronca. Mas não mesmo? Fome. É impressionante. E eu sinto essa o açúcar ativa a fome. Impressionante. Essa mesma fome eu sinto quando, por exemplo, à noite eu vou num restaurante italiano. Aí eu como aquela massa, tomo aquele vinho maravilhoso, como um petit gâteau de sobremesa. Aí eu vou para casa e durmo. Pensa na fome que eu acordo naquele dia seguinte. Eu me sinto com 18 anos saindo da natação. É muita fome. Então, assim, por mais que a gente dê um remédio fitoterápico para bloqueio de fome, eles ainda não são aquelas coisas de realmente falar que vai funcionar. Às vezes você trata a ansiedade, melhora a fome. Você trata a compulsão, melhora a fome. Agora, se você fizer realmente medicação hoje, que a gente mais usa, são os injetáveis mesmo, né? Que é o que está no mercado. O protocolo de emagrecimento, né? O protocolo de emagrecimento. O Saxenda foi liberado para criança acima de 12 anos. Olha que bom. Para fazer. Porque tem muita criança obesa, né? Muita. Muita. Então, assim, agora, se você falar para mim, vamos fazer um fitoterápico? Vamos fazer um 5-HTP com picolinato de cromo, coloca, né? De repente aí faz uns antioxidantes, umas vitaminas, uns minerais, bota um morosil para redução de gordura abdominal, tal, e tira o açúcar. Você não vai ter fome. Parece mágica. E a pessoa fica mais leve, inclusive. Nossa, o açúcar é o grande inimigo de todo ser humano, né? É inflamatório, né? Inflamatória. E veio uma pergunta aqui dizendo assim: como diminuir os drinks alcoólicos? Olha a pergunta. Toma um. Eu acho que é a rotina, hein? Então, né? Não especificou, mas sei lá, eu acho que é a rotina. Então, eu tenho um primo, né, que ele começou no processo de emagrecimento, e esse meu primo perdeu 39 quilos. Tá bem bonitinho. Olha só, dentro do protocolo de emagrecimento? Foi bem legal. Aí ele começou a treinar, tá super feliz, né? Já fez a cirurgia da retirada de pele, porque também tava, né? Deu diferença. E daí eu lembro um dia que ele me mandou uma mensagem assim: olha, eu não tô mais bebendo, porque eu tirei o álcool da minha vida. Agora eu só tomo gin, que é 0 caloria. Falei, amor, o álcool veio da cana do açúcar é carboidrato. Aí você vai tomar eu tô tomando cerveja zero. Gente, cerveja zero não é 0 caloria, ela é 0 álcool. Entendeu? Você acha que pode? A cevada, né? Inflamatório.
O meu teste genético deu que eu sou alérgica à cevada, sabia? É mesmo? É, no meu teste genético. Diz que eu não posso tomar cerveja. Olha que beleza. Então, Nossa. Ah, mas você não gosta muito mesmo, né? Você gosta mais de vinho, não é? eu gosto mais de vinho. Ah, então tá tudo certo. Quero virar sommelier um dia ainda. Um dia eu vou ser sommelier. Aí sim, hein? Depois que eu estudar nutrologia. Ah, é. Então, Mas é bom ser sommelier. Aí quando as amigas forem na sua casa, você vai ter todo o charme para explicar sobre os vinhos e tudo mais aí. menina, tamo aí com esse objetivo futuro aí. É isso Então, a aí. bebida, eu sempre falo, tenta fazer opções que melhorem um pouco o que você vai fazer. Você vai É, beber, por exemplo, uma cerveja, toma uma cerveja artesanal, né? Que é um pouquinho melhor. Você vai beber cerveja zero álcool. Tá, mas qual que é a tua intenção, entendeu? Reduz quantidade, toma água junto, se hidrata. Vai fazer um drink com gin, opta por um energético zero. O Red Bull zero açúcar é tão gostoso, sabe? Ou então tenta não colocar aqueles xaropes super doces que o pessoal inventa por aí. Tem uns xaropes desses que são sem açúcar, que funcionam bem. Eu não tenho esse hábito, mas eu já vi bastante lugar vendendo, tá? A questão do vinho, um espumante, ele é menos calórico do que um vinho doce. Então, assim, sim. veja, é custo-benefício, né? E o quanto, né? É o que eu falo. A pessoa fala assim, ah, doutora, eu só bebo no final de semana, mas o meu final de semana começa na sexta. Então, 3 dias. Aí é sexta, sábado, domingo. Então você quase metade da semana está bebendo. Não, e tem os E aí? joguinhos de quarta-feira, né? Quarta-feira. Nossa! Então, e aí? E aí tem dieta que Ou a resolve? quarta das amigas. Vai Quarta das inventando, né? amigas, Então, quarta das amigas tem que ser café sem açúcar, não dá. Ah, essa é boa. Muito bom. E nós já falamos de estética, já, né? Já falamos sobre os tratamentos estéticos, né? E quais os protocolos hoje que você tem, assim? Quais são os projetos para emagrecimento? Não, você fala na questão estética? Nós falamos um pouquinho da estética já, não falamos? De tratamentos estéticos para que ajude a Tem novidade emagrecer. no mercado, né? Tem? Quais Lançou agora são, então? Conte. Nossa, lançou agora um produto incrível para você fazer um remodelamento de glúteo, É para mesmo? aumentar, melhorar a questão da celulite. Mas é Bem legal. aparelho ou é Produto, manual? Como é que... ácido hialurônico. Ah, é produto. Ácido hialurônico bem potente que a Renova lançou agora. Tem também a Ah, questão dos é protocolos injetável? Max Que Bum legal! Bum. Tem uns protocolos Igual o legais. Botox, é injetável, É aplica no injetável, bumbum. você aplica no bumbum. Você pode fazer um bioestímulo de colágeno para melhorar a flacidez e fazer um efeito de preenchedor com ácido hialurônico, remodelando todo aquele glúteo. Tá bem legal Não esses precisa produtos novos que nem lançaram botar agora. silicone no glúteo. Então, tá tudo... Para quem não tem, né? Ah, eu conheço umas amigas que colocaram silicone no glúteo e se arrependeram. Aí, tá vendo? Agora tem Glúteo Max, Se arrependeram. Que produtos legal, novos. que novidade boa. Que É. mais? Aí tem um produto que é um bioestímulo de colágeno, que tem um efeito leve preenchedor, também que a gente vai começar a Tá. colocar aqui na clínica, que é o Elancê, que é um produto holandês, que é a única coisa que eu pus no meu rosto até hoje, assim, de produto mesmo para bioestimular colágeno. E assim, ele tem uma durabilidade de 2 e até 4 anos, dependendo do produto. Então é uma coisa que você não vai precisar ficar fazendo a cada 6 a 8 meses também. E que além de E tudo, ele pode ser trata colocado onde? região facial. Tudo que você Olheira. quiser remodelar, corporal, olheira, bioestímulo não vai em olheira. Não. Só lateral, fronte, ângulo de Bochecha. mandíbula, pescoço, abdômen. Dá para fazer bumbum, dá para fazer tudo de bioestímulo de colágeno com esse produto também, que fica bem bonito. Ele melhora muitas vezes aquela flacidez que fica um pouco ondulada, que algumas pessoas sorriem e fica Ah, aquelas linhazinhas. Nossa, aquilo sim. melhora que é incrível. Então, assim, é um Nossa, que produto também que a gente vai interessante. começar a colocar aqui no consultório. Tem um outro fio Tá. também que chama Silhouette, que é um fio de tração, que tem umas garrinhas também que faz sustentação,
que é bem legal. E ele é feito do bioestímulo de colágeno. Então, além dele fazer atração e sustentação, ele ainda faz uma produção de colágeno no local onde você aplicou. Então, assim, tá tendo muita coisa nova no mercado. Muito bom. Junto Ele é melhor com que os protocolos. aquele fio DPO lá, que Esse já é mais superior. antigo? Ele é superior. Que legal. Superior, sim. Então, Muito assim, bom. quando você entra no processo de emagrecimento, eu tenho que tratar a flacidez desse paciente, eu tenho que tratar a celulite, eu tenho que tratar essa inflamação. Então, eu vou precisar associar tratamentos estéticos, sim, no consultório. Sim, porque a pessoa emagrece, a primeira coisa que. A pele, o rosto é o primeiro que sofre impacto. É o primeiro, né? É o primeiro. É o primeiro que começa a despencar, infelizmente. E tem que ser cuidado, não tem jeito, porque a gente fica com cara de envelhecido, né? Você fica mais magro, mais bonito, mas você fica com uma cara de envelhecido. Ai, que triste isso. Olha, você sabe que eu fico com. A gente vê os bariátricos pelo. Né? É muito triste, cara. O sonho deles é emagrecer, é ficar bem, mais leve, mas o emagrecimento ele ataca diretamente na pele. Ai, que chato. Aí a pessoa tem que ter todo um outro trabalho para cuidar da pele, para, né, todo um outro investimento, porque é um investimento também, né, Si? Para fazer a pele, os produtos, as sessões, tudo mais. Mas que legal essas novidades aí estéticas, muito bom. E vem vindo cada vez mais, né? E vai ter o lançamento desse outro produto que também é uma da medicação nova para emagrecimento, que vai ser meados de setembro aí, que o pessoal lá da Novo tá lançando. Então, assim, vai ter bastante novidade. Eu tô aí com um congresso de obesidade para ir final de maio também, que vai ser lá em Floripa, que chato. Mas eu vou para trazer as principais novidades. Aí, em setembro, eu começo a nutrologia aí, sempre inovando para tentar melhorar o nosso atendimento o máximo que a gente conseguir aí, deixar todo mundo feliz. Muito bom. E os projetos para emagrecimento? Eu sei que você tem um projeto aí 60 dias, continua? Continua, a gente tem os protocolos, né, que a gente faz. E eu tô lançando também agora um desafio 21 dias, mas isso serão aulas gravadas, que vão ser aulas que eu vou dar um desafio todo diazinho para você já ir mudando a sua vida. E daí eu vou dar uma aulinha, vou explicar, vou dar o desafio. E em conjunto com o meu amigo Rafael, que é um educador físico lá de Extrema, cada diazinho com o meu desafio vai ter o desafio dele de uma planilha de atividade física. Boa! Então, como se fosse uma mentoria? Como se fosse uma mentoria? Como se fosse uma mentoria. Muito legal, muito legal. Eu tô montando essas aulas, a gente vai dar suporte de WhatsApp, Telegram, vai conversar, vai dar dicas. Então vai ser um projeto que a gente está demorando um pouquinho para fazer, mas está fazendo com muito carinho aí. Quero ver se sai aí agora, nos próximos 2 meses. Tá. E você faz atendimento online também para as pessoas aqui na internet que queira fazer? Dá para fazer esse atendimento personalizado no online, com videochamada? Dá para fazer também? Consulta online? Agora parou a internet de novo. Caiu a conexão aí, Si. Gente, vocês estão me ouvindo? Caiu a conexão. Você me ouviu? Até onde você me ouviu? Que você me perguntou sobre os protocolos e o que tem de novidade. Você faz atendimento online, consulta online? Faço. Aí como que eu faço? Eu mando um questionário. Aí nesse questionário eu já começo a entender tudo sobre a pessoa. Aí eu já faço os pedidos de exames e a gente consegue sim dar seguimento. Daí eu dou as dicas. Se tem uma bioimpedância naquela cidade, como que a gente vai fazer a avaliação da composição corporal, se vai ser foto, e como daí por videochamada eu consigo. Travou. Voltou? Voltou. Então você consegue fazer esse atendimento, essa consulta online com o paciente. E a pessoa pode te buscar aqui nas redes sociais, no teu Instagram, pode te mandar uma mensagenzinha, você responde, aí você já encaminha para a secretária, já faz todo esse esquema aí, né? Muita gente me procura assim pelo Instagram. Meu Instagram ele tem trazido bastante gente para o consultório, seja para estética, para esporte, para emagrecimento.
Ai, que uma via bom. bem legal, né, de comunicação. Muito bom, muito bom. Hoje as redes estão aqui para nos ajudar, né? Para nos ajudar a crescer, a evoluir, a avançar. Pessoal, quem quiser mandar qualquer pergunta, tiver dúvidas sobre esse tema que nós falamos aqui, sobre a perda de peso, ou sobre os protocolos de emagrecimento, ou sobre as novidades na estética, né? Para quem quer aí se cuidar, estar mais em forma, mais rejuvenescida, qualquer tema relacionado à beleza ou à medicina do esporte ou à questão do emagrecimento, entre em contato aqui no Instagram da doutora Simoni, manda uma mensagem para ela, segue ela nas redes sociais. Se quiser mandar aqui para mim também, para a gente, pode mandar, eu repasso para ela. E nosso muito obrigado, compartilhe essa live para um monte de gente aí que vocês conheçam. E se muito obrigada, você é muito preciosa, eu quero você mais e mais vezes aqui, você já vem sempre, né, e continua vindo cada vez mais com novidades, como você trouxe hoje aqui um monte para nós. Vanessa, obrigada pelo convite, amiga, sempre bom conversar com você, a gente troca figurinha, né, é gostoso ver aí a evolução das pessoas, tanta gente perguntando, tanta gente querendo melhorar de vida e a gente podendo ajudar, isso é muito bacana. Sim, Eu te agradeço mais uma vez a participação aqui. E vamos marcar outras, bora lá, falar de esporte, estética, beleza, qualidade de vida. Depois do congresso, a gente pode marcar uma, que daí eu trago as sim, novidades do congresso. isso vai ser em maio, né? Maio. Então aí você chegando, a gente já marca, porque é muito bom a gente trazer novidade e as pessoas ficarem informadas, antenadas. É para isso que nós estamos aqui, para trazer informação, precisa para as pessoas precisam de conhecimento. E conhecimento com os melhores e com profissionais especialistas no assunto. Vamos fazer um print aqui da nossa foto? Então, bora lá. Preparar o sorriso. Espera aí, deixa eu... Aqui. Será que foi? Ai, vamos fazer mais um para garantir. Deu. No, você saiu torta. Vai, já fica posicionada. Beijo. Deus te abençoe. Você tem uma semana maravilhosa. E todos vocês que estão aqui, que vocês estejam uma semana muito abençoada. Muito obrigada, gente, pela audiência. E, estejam lá no YouTube também, que essa live vai estar gravada lá também, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Boa noite.